Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu quero meditar um pouco com vocês aqui sobre a palavra de Deus. Sobre a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Esse é o título da nossa meditação. E eu quero falar um pouquinho, antes de começar a meditar aqui nessa palavra, eu quero lembrar vocês assim, que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, está escrito assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele bate a porta dos nossos corações, ele bate a porta para que nós possamos abrir essa porta, aceitá-lo como Salvador da nossa alma e ele possa entrar, cear junto conosco. Então é por isso que ele disse: Eis que eu estou à porta e bato. Ele bate hoje à porta do seu coração. Hoje eu vou meditar um pouquinho aqui, nesses versículos que eu falei agora mesmo. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9, que fala um pouco sobre a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aquela mulher, ela vivia perturbada por as coisas ruins, mas um certo dia ela teve um encontro com Jesus Cristo. E aí Jesus chegou até ela e expulsou aquele mal daquela mulher. E ela ficou curada. Nunca mais ela foi perturbada dessa forma. E ela seguiu Jesus. Ela abriu seu coração, seguiu a Jesus, o caminho do Senhor Jesus. Aí a gente vai prosseguir aqui. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, porque eles estavam com Jesus e depois vê os homens vir chicotear Jesus, matar ele naquela morte de cruz e sepultar ele. Mas até então, eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Mas Maria Madalena viu ele primeiro, que ele havia ressuscitado. E ela foi. Eles estavam chorando. E ouvindo eles que Jesus vive e que tinha sido visto por ela, não creram. Veja bem a incredulidade como impera nos corações. A gente tem que vigiar muito para não deixar isso acontecer na nossa vida, da incredulidade, principalmente em Jesus Cristo, nas coisas que ele faz, na sua ressurreição. Mas aquele povo, lá no passado, esse povo eram os discípulos de Jesus, mas na hora eles ficou incrédulos. E depois manifestou-se em outra forma, e 2 deles que iam a caminho para o campo. Ele manifestou a 2 deles que iam a caminho para o campo também. Indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Olha que impressionante. Eles ficaram tão chocados com a morte de Jesus. E quando falou que viu ele, que Maria Madalena viu, os outros 2 discípulos viram, eles não creram. Eles não creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Olha para você ver que sério. Mas só que quando Jesus chegou perto deles,
Aí Jesus lançou no rosto deles aquela tamanha incredulidade que eles tiveram de não acreditar que ele havia ressuscitado. Por exemplo, Maria Madalena viu. Depois os outros discípulos, ele manifestou também aos outros 2 discípulos. Mas mesmo assim, os outros discípulos dele não acreditaram. E no versículo 15 ele disse assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso objetivo, nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós temos que cumprir o ide de Jesus, falar desse amor glorioso, né? E o versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, vocês viram que lá no passado a incredulidade daquelas pessoas que não creram que Jesus foi ressuscitado. E aqui ele fala, né? Quem crer e for batizado será salvo, porém os que não crer será condenado. Então é melhor nós ouvirmos a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus. Porque quando Jesus Cristo fala essas palavras para nós estamos no tempo da graça. O Senhor Jesus abriu a porta da graça para nós, para que nós pudéssemos entrar e não precisar derramar o nosso sangue. Mas Ele derramou o sangue dele por nós. Então nós temos a porta da graça aberta, aceitarmos Jesus, obedecer a tua palavra, confiar nele de todo o nosso coração, nós estamos entrando pela porta da graça, que um dia essa porta será fechada. E quando essa porta fechar, aí as pessoas poderão ter ser salvo, mas tem que derramar o seu próprio sangue. Porque se chegar uma pessoa e falar para eles, vocês têm que negar esse Jesus, ou então você vai morrer. Aí se você negar Jesus, você perde a salvação da alma. Além de ter a morte material, tem a morte espiritual também. Mas se você falar, eu não vou negar esse Jesus, aí aquelas pessoas vão te falar. Aí você derramar o seu sangue, aí você será salvo derramando o seu próprio sangue. Quando agora nós temos a porta aberta, que é a porta que Jesus Cristo abriu para nós. E ele fala assim, no 17, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Essas novas línguas são línguas estranhas, que Deus batiza a pessoa com o Espírito Santo, e aí ele fala em línguas estranhas, que são novas línguas. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso se acontecer sem a pessoa perceber. Então, aí Deus dá esse grande livramento. A pessoa não pode tentar a Deus. Não pode tentar a Deus. Falar, eu vou vou pôr a mão nessa cobra porque eu vou crer em Deus e Ele vai me livrar. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Temos que crer no Senhor Jesus, confiar nele, e se algum fato desse acontecer, Ele nos dá livramento. E se beber alguma coisa mortífera também, não morre, mas assim, se você beber sem saber, se é um servo de Deus, você está sendo fiel, mas se acontecer um fato desse, você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E às vezes nessa época do passado e agora também, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você estiver corretamente na presença de Deus, servindo a Ele, levando a palavra, levando o conhecimento da palavra de Deus, então você coloca a mão sobre o enfermo e ora por ele, ora e cura. Então você ora e pede, mas em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor usa nós nas suas mãos como um instrumento para a oração, para falar do amor de Deus. Agora, quando você ordena em nome do Senhor Jesus Cristo, quem é que faz a obra? É o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz, porque nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda dEle, sem a compreensão, sem aquela cobertura. Lá no Salmo 91, ele fala sobre isso, que nós estamos
que aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é o que nós sempre faz, as pessoas sempre fazem. Nós fazemos esconder embaixo do esconderijo do Altíssimo, para que Ele possa nos abençoar e nos livrar de todo perigo e de todo mal. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Depois de tudo isso que aconteceu, ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. Olha que coisa mais linda. Jesus sentou à direita de Deus. Aqui me faz lembrar daqueles, quando ele estava crucificado, que ele ainda não tinha morrido. Estava ele e 2 ladrões. E o da direita falava: Senhor, para o Senhor salvar ele quando entrares no teu reino. O da esquerda falava assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva nós também. E ele blasfemava, ele falava maldade, blasfemando. Aí o da direita falava para não falar aquilo para Jesus, porque ele era santo e ele pedia a salvação. O da direita pedia a salvação ao Senhor. E aí, quando ele morreu, os 3 morreram ali na cruz do Calvário. O da direita, aí o Senhor Jesus ainda falou para ele. O Senhor Jesus, mesmo ali na cruz, do jeito que ele estava, ainda falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que lindo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele da direita foi salvo, porque bem na última hora ali, ele reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma. Aí eu vou ler aqui agora o versículo 19, o 20. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com ele o Senhor, e confirmando as palavras e os sinais que o seguiram. E aqui ele diz: amém. Então, eles não pararam, não é porque Jesus morreu, ressuscitou, depois ele subiu ao céu. E os discípulos ficaram aqui. E aí os discípulos foram pregando também, foram falando, e o poder e o Espírito Santo foi confirmando a palavra, foi cooperando com eles e falando e confirmando a palavra deles, e os sinais e os seguiram. Aqueles sinais de cura divina, de oração, eles foram pregando a palavra, ensinando, e ali as pessoas recebiam a bênção e os sinais que o Senhor usavam, que os discípulos faziam. O Senhor ia confirmando a palavra dele. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, que o Senhor está batendo na porta dos corações no dia de hoje. Assim, quando você assistir, você vai ver, quando você assistir, você vai ver que o Senhor está batendo na porta do seu coração. Você precisa ser obediente à palavra, dar ouvido, dar crédito à pregação, porque eu repito para você que quem crer, essa palavra é muito poderosa no coração, no meu coração e de vocês aí também que estão vendo. Que o Senhor Jesus falou, ela é muito poderosa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você quer ser condenado? Eu acredito que não. Eu também não quero ser condenada. Eu quero ser salva em Jesus Cristo. E é interessante, eu já tenho mais de 40 anos evangélica, conhecedora da palavra de Deus, e mesmo assim eu te falo uma coisa: não posso vacilar meu pensamento e nem minhas atitudes, porque se eu chegar a vacilar o meu pensamento, as minhas atitudes, eu perco tudo que fiz.
O tempo todo que eu fiquei servindo ao Senhor, obedecendo a tua palavra, a palavra dele, se eu algum dia negar o Senhor Jesus, se algum dia eu descuidar da obediência, eu perco a salvação. Eu jamais quero perder minha salvação. Eu creio na volta de Jesus, que vai buscar o seu povo zeloso, escolhido de boas obras. Eu quero ficar firme na presença do Senhor todos os dias da minha vida, para que possa cumprir na minha vida essa palavra aqui que o Senhor falou, né? Quem crer e for batizado será salvo. Eu quero ser salvo, para que eu possa morar com o Senhor Jesus Cristo na glória. Eu tenho essa confiança. Eu creio, porque a palavra de Deus nos ensina o caminho que devemos andar. Se por um acaso nós não estamos entendendo, o que eu devo fazer para eu ter a salvação? O que eu devo fazer? E aí o Senhor nos ensina a ler a palavra. Ela é poderosa, santa e eficaz. Todos os dias eu quero falar sobre isso, para que a gente possa gravar bem no coração que a palavra é viva e eficaz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agora fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero pedir uma bênção especial a cada uma das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, essa palavra. E eu quero falar com você que está assistindo. Deus é conosco todas as horas da nossa vida. Querido Espírito Santo, eu sei que o Senhor é conosco, o Senhor é com as pessoas que estão assistindo. Querido Deus, nos dá uma noite abençoada, um dia abençoado, que é o próximo dia que está chegando, e que Deus possa trazer a paz em nossos corações, a saúde, trazer, Senhor, a bênção financeira. Muitas pessoas precisam da bênção financeira. Então, eu peço ao Senhor a graça e a bênção. Além da bênção financeira, aí eu peço também a bênção espiritual. A chama do Espírito Santo acesa no coração das pessoas, para que as pessoas possam aceitar, receber essa palavra com um coração limpo, um coração puro, um coração que ama Deus sobre todas as coisas. E é no nome de Jesus que eu falo essas palavras de meditação, as palavras que são lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa luz que guia nosso caminho até ao céu. Nós precisamos da salvação, nós precisamos morar no céu. Quando partimos para a eternidade, nós precisamos morar no céu com Jesus. Nós escolhemos a morar no céu. Mas eu não quero só eu ir morar no céu. Eu quero que você também vá morar no céu. Então fica firme, aceita essa palavra no seu coração, que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém e graças a Deus.